Olá, crianças, que a paz de Jesus esteja com todos nós hoje, agora e sempre. A Associação de Estudos Espíritas Nosso Lar possui um clube do livro. São livros novos a R$ 28,00, independente do preço de capa. Por exemplo, este é o livro do mês de julho. O preço dele de capa é R$ 70,00. Para o associado, ele o retira a R$ 28,00 até o dia 25. Para o mês de agosto, será este livro. O preço dele é R$ 66,00, mas a pessoa pega por R$ 28,00. Basta que a pessoa me ligue no telefone 9-1094-0259 ou compareça à Associação de Estudos Espíritas Nosso Lar, na Rua Tunísia 97, Jardim das Nações, e faça a sua inscrição. Você receberá na comodidade do seu lar o livro espírita contratado. Elevemos então o pensamento a Deus, nosso Pai, para agradecer a bênção do reencontro, e vamos dizendo a eles: Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Onde houver ódio, fazei que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Oração de São Francisco foi a que eu acabei de fazer. Na grande história do cristianismo, grandes vultos, grandes avatares contribuíram com Jesus para que o cristianismo se desenvolvesse no planeta Terra. E um dos grandes vultos que colaborou para a conversão de Saulo de Tarso em Paulo de Tarso foi Ananias. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse grande personagem bíblico chamado Ananias. Chamo pelo teu nome, é o título desta palestra, que se encontra neste livro, O Amigo Jesus, José Carlos de Luca, editora Interliterata. Diz lá, no livro Atos dos Apóstolos, tem a seguinte citação: que em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. Jesus o chamou numa visão dizendo: Ananias. E Ananias respondeu: aqui eu estou, Senhor. Essas colocações fazem com que cada um de nós que está predisposto a seguir Jesus, quando for convidado
pessoalmente por ele em sonho, especialmente como foi Ananias, siga-o, acompanhe-o, torne-se realmente esse seguidor como foi Ananias. Esse diálogo do Cristo com Ananias sensibiliza minha alma, ainda bastante endurecida nesta encarnação. Recuando ao tempo em que Jesus de Nazaré foi crucificado, nós vamos nos deparar na tela viva das Escrituras Sagradas com Jesus de Nazaré, indo ao encontro de um discípulo seu chamado Ananias. Ananias era residente na cidade de Damasco, para onde muitos cristãos haviam se refugiado depois do desencarne de Jesus de Nazaré. E em razão das perseguições comandadas por um jovem enérgico, Rabino Saulo de Tarso, contra os seguidores do Jesus, esses apóstolos necessitaram se refugiar, se esconder, para não serem presos ou mortos. Ananias, ele era um homem muito piedoso, gozava de uma excelente reputação entre os judeus. Jesus de Nazaré então surge a ele, numa visão espiritual do Ananias, e diz: crucificado, mas não morto, Jesus sempre esteve conosco e sempre estará, porque Jesus não se afastou na terra. Jesus continua a sua missão de nos resgatar, fazer com que cresçamos e evoluamos para voltarmos um dia ao Pai maior, que é Deus, como o filho pródigo da parábola. Sua missão, portanto, continua e continuará até o fim dos tempos. Mas um detalhe que talvez passe despercebido, mas que para mim, para o José Carlos de Luca, que é autor deste livro, foi, é e sempre será de muita importância, reside aonde? No fato de que, ao se aproximar do Cristo, do discípulo, por exemplo, ele, Jesus, o chama pelo nome, Ananias. E Ananias prontamente responde: aqui eu estou, Senhor. Jesus de Nazaré conhece o nome dos seus amigos, como conhece o meu, o seu. Aqueles que estão assistindo neste momento este vídeo. E eu tenho certeza de que você que está me assistindo nesse instante, Jesus está lhe convidando para segui-lo, para ser mais um soldadinho a serviço do cristianismo nascente e crescente. Jesus, ele quer conversar com você. E você, gostaria de conversar com Jesus? E o que será que Jesus desejará de cada um de nós? Tentemos descobrir. Eu acredito que um bom caminho para isso seja entender por qual motivo Jesus procurou Ananias. Prestamos bem atenção a partir de agora.
para tentar responder a esta questão que eu citei, é preciso rever um fato muito importante. Dia antes daquele encontro com Ananias, Jesus de Nazaré havia tido um outro encontro, não exatamente com um discípulo seu, mas com aquele que à sua época era o maior inimigo dos cristãos, Saulo de Tarso, um jovem impietoso, um jovem que não concordava com as ideias dos cristãos. De origem judaica, rabino de uma expressão e pertencente ao grupo dos fariseus, Saulo de Tarso, ele enxergava nos ensinamentos do Cristo Jesus uma perigosa ameaça às tradições religiosas vigentes, sobretudo porque depois da crucificação do Cristo, os cristãos propagavam a ideia de que Jesus havia ressuscitado. Para esse doutor de Tarso, isso era uma heresia, era um embuste, era uma mentira, das mais graves e que precisava ser combatida a qualquer preço, a qualquer custo. Além do mais, chegavam as notícias em Jerusalém da atuação marcante de Ananias como um fiel seguidor do Nazareno nas terras de Damasco. Razão, então, pelo qual Saulo de Tarso, com autorização do Sinédrio, pessoalmente dirigiu-se à extensa planície da Síria, acompanhado de alguns servidores, de alguns soldados, com o objetivo de enfraquecer o movimento cristão nascente e de calar a voz de Ananias. Se assim fosse, Saulo tinha ordens do Sinédrio para prendê-lo ou então matá-lo. Mas eis que no caminho de Damasco, porém, Saulo lhe teve um encontro que mudaria sua existência para sempre. Enquanto ele projetava no pensamento uma espécie de filme de sua vida, com todas as suas alegrias e tristezas, tentando entender, compreender o motivo pelo qual não se sentia feliz e realizado, apesar de ser um homem de poder e de prestígio. Saulo vê-se envolvido por estranhas sensações e uma luz totalmente diferente da tonalidade solar envolveu-o da cabeça aos pés. Uma inesperada vertigem lhe tira o equilíbrio e ele tomba do animal. Aturdido, confuso, sem saber o que estava acontecendo, Saulo viu surgir a figura de um homem de rara beleza, vestido numa túnica cintilante, com o semblante transbordante de simpatia e de amor. E de joelhos, Saulo lhe indaga: quem és tu, Senhor? E a voz então lhe respondeu calmamente, docemente: eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Agora levante-se, entre na cidade e aí dirão o que você deve fazer. Saulo chorava compulsivamente. Todas as suas ideias a respeito do Nazareno
haviam caído por terra. Ele estava frente a frente com a figura magnânima de Jesus de Nazaré. A história da ressurreição não era uma lenda, era real. Foi aí que ele entendeu e compreendeu que a morte não existia. Somente o amor incomparável seria capaz de ir ao encontro daquele que se tornara o perseguidor implacável de todos os cristãos. Saulo tomaria a grande decisão de sua vida. Dali em diante, procuraria seguir o Cristo com todas as suas forças da alma. O perseguidor de cristãos, Saulo, estava morto, para a glória do Rabi da Galileia. Jesus dizia: a boca que hoje me profana, me persegue, amanhã me bendizirá. Saulo levantou-se do chão empoeirado, já não mais avistando a figura luminosa do Cristo que havia desaparecido. Seus olhos estavam mergulhados no mar de sombra. Ele perdera a visão. Ele estava cego. Amparado pelos amigos, que pouco ou quase nada compreenderam sobre o ocorrido, Saulo de Tarso foi levado a uma pensão em Damasco, onde ele ficou em repouso por 3 dias. Meditava muito sobre o seu encontro com Jesus, orando para que ele o curasse da cegueira e lhe indicasse o caminho que deveria tomar a partir de então. Jesus tinha um plano para o novo amigo Saulo de Tarso. Um plano que envolvia não apenas projetos para o futuro, mas também preciosas lições para o presente. E é aqui que vamos entender o motivo pelo qual Ananias foi procurado por Jesus. Saulo estava cego, estava totalmente desorientado. O próprio Jesus de Nazaré, se ele quisesse, poderia resolver o problema, isto é, reaparecer novamente ao amigo, curando-o, orientando-o. Mas Jesus de Nazaré pede que Ananias faça isso. Exatamente o homem que Saulo pretendia prender e até matar, se preciso fosse. Quantas lições de perdão e de amor nesse gesto Jesus ministrou ao solicitar que o perseguido, isto é, a presa, fosse abençoar o caçador, isto é, o perseguidor de cristãos. Mesmo com muito medo, temendo um contato temeroso com Saulo de Tarso, dada a sua reputação de perseguidor implacável dos cristãos, Ananias atendeu ao apelo de Jesus. Ananias parte, entrou na casa e impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus, que lhe apareceu quando você vinha pelo caminho, me mandou aqui para que você recupere a vista, fique cheio do Espírito Santo. Ele, Jesus, o considerou como seu vaso escolhido. Imediatamente, Saulo caiu de joelhos e alguma coisa parecida com escamas caiu dos seus olhos
e então ele recuperou a visão. Eu não quero neste vídeo me fixar tanto na conversão de Saulo de Tarso. Eu desejo que neste vídeo aprender com Ananias. Então, logo procurado por Jesus, Ananias lhe respondeu: aqui eu estou, Senhor. Que prontidão, que entrega, que despreendimento de Ananias. E eu fico a meditar quantas vezes Jesus tem nos chamado e até hoje ele está sem uma resposta de nossa parte. Quantos de nós ainda está pensando, devo ou não devo segui-lo? Quando alguém nos veio pedir um favor, era Jesus quem nos chamava. Quando alguém bateu a nossa porta pedindo um prato de comida, era Jesus quem falava o nosso nome. Quando pediram a nossa ida ao hospital para visitar o amigo adoentado, era Jesus quem nos solicitava cooperação. Quando um desafeto nos procurava pedindo perdão, era Jesus quem nos chamava ao entendimento. Em todas essas ocasiões benditas, era Jesus quem estava diante de nós, disfarçado de sofrimento. E nós, ao contrário de Ananias, respondemos: não estou aqui, Senhor. Embora depois, em vista das nossas dores, procuremos Jesus, ajoelhados diante da cruz, para lhe implorar amparo. Ele, que estava vivo diante de nós, continuamos a deixá-lo seguir só, sem a nossa amizade. A maioria de nós fala de Jesus, mas nega-se a segui-lo. Geralmente nós negamos socorro. Dizemos que temos muitos problemas, que não temos posses, saúde ou cultura para ajudar quem quer que seja. Mas, por acaso, Ananias era algum privilegiado na terra? Certamente que não. Conta a história que ele era sapateiro, provavelmente, portanto, um homem de poucos recursos materiais e de uma idade bem avançada. Mas ainda assim, Ananias aceitou o desafio que Jesus lhe propunha: procurar o maior perseguidor dos cristãos. Ananias chegou até a fazer essa ponderação a Jesus quanto ao perigo da missão. No entanto, o Nazareno foi bem enfático: vá, porque esse homem é um instrumento que eu escolhi para anunciar o meu nome a partir de agora. É o meu vaso escolhido. O discípulo, embora receoso, ele não recuou. Cumpriu a tarefa, encontrou Saulo, libertou-o da enfermidade, solidificando a conversão daquele que seria, até os tempos modernos, o maior divulgador do Evangelho, o incansável e imbatível apóstolo Paulo de Tarso. Paulo foi, Paulo é, e Paulo continuará sendo um gigante do Evangelho.
mas nada disso talvez tivesse sido possível sem a participação marcante de Ananias na sua vida, o amigo com quem Jesus contou para a conversão de Saulo em Paulo. Neste último capítulo, eu digo, que de alguma forma Jesus veio nos procurar, está nos procurando. Todos nós aqui na terra, a maioria, está longe de entender, longe de se equiparar à grandeza de um Ananias. Mas eu estou convicto, estou certo de que Jesus queria chegar até você que me assiste nesse instante. Da mesma forma que ele chegou a Saulo através de Ananias. Estou convicto de que Jesus queria ajudar a todos nós nas nossas dificuldades. E então ele me disse de coração: Hélio, eu preciso que você vá procurar os meus amigos que estão dispersos. Eles estão sofrendo, precisam de ajuda. Vá procurá-los em meu nome. Busque-os, torne-se um pescador de almas. Cure-os da cegueira espiritual que momentaneamente os envolve. Muitos se distanciaram de mim, porque as religiões me colocaram tão longe dos homens. Justo eu que sempre desejei estar perto de cada um dos meus amigos. Diga a eles que eu não tenho pedras e nem condenações, só o calor da minha amizade. Fale a eles que eu não tenho um paraíso para dar a cada um, mas que eu tenho caminhos que juntos poderemos trilhar na construção de um mundo melhor. Proclame a eles, fale a eles, que eu não quero um céu só para mim. Eu quero um céu para todos. Essa é a missão que o meu Pai me deu. Levar todos para o paraíso que começa a ser construído aqui na terra mesmo. Fale bem alto que eu não peço santidade a ninguém. Eu peço apenas a boa vontade de cada um, que nada mais é do que a vontade de ser bom. Esclareça que eu não quero sacrifícios. Quero risos, abraços, todos comendo do mesmo pão e bebendo do mesmo vinho. Não quero culpa, mas peço consciência. Desejo um mundo sem castigos, mas de homens sérios e responsáveis. Quero uma festa sem excluídos, um mundo sem barreiras, sem preconceitos, e que a única religião dominante seja o amor. Sejas portador dessa mensagem, meu amigo Hélio, pois através dela eu chegarei a muitos outros amigos que o meu coração deseja tocar. Da mesma forma que eu desejo tocar o seu, que há séculos teima em fugir de mim. É por isso que este vídeo, que esta história de amizade e de amor, começa exatamente agora para todos nós. Eu, Jesus e o Evangelho para todos sempre. Neste domingo, meus irmãos, nós estaremos estudando o livro Paulo e Estevão, uma das histórias mais lindas do cristianismo. A aula começa às 19h30 e termina às 20h30, sempre no terceiro domingo do mês.
embora todos os domingos nós temos aulas normais. Que a paz de Jesus esteja e permaneça com todos nós, hoje, agora e sempre. Obrigado.